Episódio 65 e o texto de hoje parece bastante esquizofrênico. E o mais interessante de tudo é que depois que você lê e entende, ele continua sendo bastante esquizofrênico. Mas a gente está lá em Marcos 10, versículos 35 a 45, e ontem a gente falou que Jesus mais uma vez predisse sua morte e ressurreição. E aí eu não sei porquê, dois discípulos, os mais próximos, lembra que os bem próximos de Jesus eram Pedro, Tiago e João? Pois é, Tiago e João acham uma boa ideia, depois desse discurso de Jesus, chamar Jesus para o canto e pedir os maiores lugares, as maiores posições do seu reino para eles dois. Mas eu prometi para mim mesma que eu não ia mais criticar os discípulos, porque eu sou muito parecida com eles, né? Quantas vezes eu também, no meio do sofrimento do mundo, fico preocupada com o meu próprio bem-estar. Então eu não vou criticar os discípulos aqui, mas é no mínimo curioso eles acharem que essa era uma boa hora de conversar sobre isso com Jesus, sendo que Jesus tinha acabado de derramar o coração dele ali. Mas eu acho interessante porque eu tenho certeza que Jesus devia estar bastante cansado desse tipo de discussão que eles tinham o tempo todo e como os discípulos eram lentos em entender as coisas. Mas Jesus não repreende esses discípulos, né? Ele tenta abrir os olhos desses dois discípulos e depois de todo o grupo em relação àquilo que iria de fato acontecer e, na verdade, ele abre o olhar deles para o real paradigma do seu reino, que é muito diferente daquele que a gente vive, né? Ele pergunta para esses discípulos, primeiro ele fala que eles não sabem o que eles estão pedindo, e ele fala, podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? E ele está falando então da sua morte, né? Daquilo que, não só da sua morte, mas de todo o sofrimento que Jesus passa ao longo de toda a sua vida. E depois ele abre os olhos dos discípulos para falar que mesmo que eles façam isso, inevitavelmente eles vão passar por isso, a lógica do reino não é essa. Vocês vão passar por esse batismo, vocês vão beber esse cálice, mas não interessa se vocês vão ser os maiores do meu reino, porque isso não compete a vocês decidir. E na verdade, Jesus falou que não competia nem a ele conceder, né, mas que o Pai faria isso. E a gente começa então a entender um pouco melhor a lógica do reino de Deus. A lógica do reino de Deus, ela é uma lógica de paz interna, mas conflito externo. Não porque as pessoas que seguem a Deus são reativas e vão para a luta, não é sobre isso que ele está falando, mas ele está falando que naturalmente viver para o reino implica não viver para todo o resto. E todo o resto, na situação que a gente vive, é o padrão, é a norma. E o reino de Deus está fora dessa norma. Então, inevitavelmente, o discípulo de Jesus, não só esses dois, mas todo mundo que segue a Jesus, vai beber desse cálice, vai passar por esse batismo de formas diferentes. Mas é sempre uma forma de conflito, porque é um conflito entre aquilo que a gente deveria ser, que é aquilo que Deus nos convida para ser, e aquilo que a nossa natureza traz e também o mundo à nossa volta, né? Então, Jesus está aqui tentando abrir os olhos dos discípulos e dizer, vocês vão passar por tudo isso, mas não passem por tudo isso para serem os maiores no meu reino. Deixe isso para quem de fato tem que decidir, que é Deus. Passe por tudo isso, mas como uma consequência natural de você me seguir e de você querer viver o meu reino. E o texto de hoje me lembrou de um verso que está lá em Romanos 12, 2, que fala, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que o verso aqui fala, né, não vos conformeis com este mundo, algumas traduções falam não vos conformeis com as coisas deste século, é que o mundo que a gente vive, as regras que estão ao nosso redor, elas inevitavelmente não são as regras do reino de Deus, porque a gente se afastou muito dele. Então o convite é para que a gente retorne, não com o olho num prêmio final, mas porque é dessa forma que ele criou a gente para ser. E que a gente se prepare, porque o batismo e o cálice vão vir como resultado natural, mas que a gente lembre também da passagem de ontem. Eu venci o mundo, o que faz com que tudo vale a pena.